Saudações! Terminei de implementar o software para encontrar as raízes da equação do segundo grau, usando a linguagem de programação Delphi. Para acessar o Delphi pode ser por este ícone ou pelo botão iniciar da barra de tarefas. Se você não sabe instalar o Delphi, eu posso criar uma outra videoaula explicando isso. Bom, já deixei aqui aberto o Delphi, certo? Vamos contemplar o layout do software. Então ficou com esse layout aqui, ó. Aqui estão as labels e aqui os edits. Mais um botão para equacionar, para encontrar as raízes. Para adicionar uma label, basta vir aqui na paleta de componentes, que é um local onde ficam os objetos que eu vou usar para programar. Tem aqui o objeto label, eu clico nele e clico no formulário. Pronto, inseri uma label. Se eu quiser mudar o nome, eu venho na propriedade Caption e troco. Vem aqui, ó, teste. Troquei. Foi desta forma que eu mudei o nome dessas labels. Eu inseri uma por uma e mudei os nomes. A mesma coisa eu fiz aqui nos edits, porém usei a propriedade name para mudar o nome deles de edit 1, edit 2, edit 3 para propriedade nome, propriedade A, propriedade B, propriedade C, conforme os parâmetros da equação. A programação do primeiro edit se deu da seguinte forma. Eu vim aqui no edit A. Uma vez que eu tenha mudado o nome de edit 2 para edit para a.txt, toda vez que eu quiser me referir a esse edit, eu vou ter que digitar a.txt. Para o computador, para o programa, agora é a.txt. E a programação foi feita aqui no evento onChange. Estrutura condicional, para quem acompanha minhas videoaulas, já sabe o que é. Se o conteúdo de a.txt for diferente de vazio, ou seja, se foi digitado algo, o fluxo de execução do programa vai entrar aqui e se deparar com outro teste. Se o a.txt for igual a zero, ou seja, se o usuário digitou zero no parâmetro A, então tem que apresentar essa mensagem. O mestre dos mestres informa que essa não é uma equação de segundo grau. Feriu a condição de existência. Else, caso contrário, a label equation.caption vai receber a.txt mais o x ao quadrado, ou seja, o que o usuário digitou, que foi diferente de 0, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, acrescido do x ao quadrado igual a 0. Então, esse é o tratamento que foi feito aqui, foi a programação que foi feita. No evento onChange do edit b.txt, desse objeto aqui, b.txt, coloquei essa programação. Se b.txt for diferente de nada, se b.txt for diferente de zero, então o fluxo entra aqui e alimenta a label equation com o valor de a acrescido de x ao quadrado mais o valor de b acrescido de x igual a zero. Caso contrário, ou seja, se b for zero, então a label equation recebe só o a acrescido de x ao quadrado. Ou seja, o usuário digitou que b é zero. Vamos testar isso. Então está aqui. Vou digitar aqui o valor de a, 6. Colocou 6x ao quadrado. O valor de b, vamos colocar mais 13. Está aqui, 6x ao quadrado mais 13x. Se eu colocar 0, ele coloca só 6x ao quadrado, que o b vale 0, certo? Sem mistério. A programação do edit C é semelhante. Está aqui, ó, onChange. Essa é a programação do edit C. Vamos partir para o botão equacionar, onde está o cerne desse programa, desse software, onde vai realmente calcular a equação do segundo grau. Vou maximizar essa tela. Aqui eu criei algumas variáveis. Criei a variável local b negativo, que vai ser enxergue só aqui dentro desse procedimento. Criei as variáveis globais delta, x1 e x2 do tipo real. Variável global é aquela que vai ser... todo o programa vai enxergar, uma variável global, né?
Então, está aqui. Delta, a variável delta vai receber o b.txt vezes o b.txt, ou seja, é b ao quadrado. B vezes b, b ao quadrado. É isso que está acontecendo aqui. E o que é o str2float? Significa que eu estou convertendo o conteúdo desse b.txt, que é texto, a string, estou convertendo para número, para poder calcular. Porque eu não posso calcular letras. Em princípio, não posso calcular letras. Eu tenho que transformar o conteúdo texto em número. Aí eu posso fazer o cálculo. Então aqui eu estou multiplicando b por b, que é o b ao quadrado lá da fórmula. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então está aqui, b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Professor, tem outro jeito de fazer esse b ao quadrado? Sim, tem outras formas de fazer. Existem várias formas de calcular, de você chegar ao seu objetivo. Eu usei essa forma aqui, dá para fazer de outras formas. Lá na fórmula do x' é igual a menos b mais a raiz de delta. Não tem essa fórmula? Não está lá essa fórmula? Então está aqui, ó, b negativo recebe o str2float de b.txt menos duas vezes o str2float de b.txt. Professor, não entendi nada que aconteceu aí agora. Vou te explicar aqui na calculadora para ficar mais fácil. Vamos supor que o valor de b seja 10. Eu quero que fique 10 negativo. Então eu subtraio desse 10 aqui, ó, coloco assim, 10 menos o dobro dele. Pronto, ficou negativo. Vou de novo, ó, 50, quero que fique negativo, menos o dobro dele, que é 100. Aí, ficou negativo. Mais uma vez, 13, quero que fique negativo, menos o dobro dele, que é 26. Pronto, tá aí. Então é isso que está acontecendo aqui, ó. A variável local b negativo recebe o b.txt menos o dobro do b.txt. Isso vai fazer com que a variável b negativo receba o b.txt com um sinal negativo. Aqui eu calculo o x1. Eu estou dizendo que lembra que o x1 é menos b mais a raiz de delta sobre 2a? Então é isso que eu calculo aqui, ó. X1 recebe b negativo mais o sqrt de delta. O que é isso? Esse sqrt vai calcular a raiz quadrada de delta. Vai extrair daí a raiz quadrada de delta. E o resultado dessa soma vai ser dividido pelo denominador, que é 2 vezes A. X duas linhas, menos B, o B negativo, menos a raiz quadrada de delta dividido pelo denominador, que é 2A. Aqui embaixo eu estou truncando esse valor, porque para não aparecer muitas casas decimais, por exemplo, naquele exemplo que nós usamos na primeira videoaula, o x' deu o seguinte, menos 1 dividido por 6. Olha o que sai. Menos 0,16666. Para não aparecer várias casas decimais, se eu não quiser que apareça, eu uso isso aqui. Eu trunco. Eu falo que o x1 recebe a truncagem de x1 vezes 100 dividido por 100. O que vai acontecer? Ele vai mostrar apenas menos 0,16. Só duas casas decimais. Se eu não quiser, eu deixo sem eu transformo isso aqui em comentário. Aí vai aparecer um monte de casa decimal. Mas não é o caso, eu não quero assim. Se eu quiser precisão, eu deixo do jeito que está. Aqui embaixo, a label equation vai receber o resultado, né? Os valores de x1 e x2 são respectivamente, vai exibir aqui os resultados. Float to str vai converter de número para texto, para poder exibir na tela, exibir lá a mensagem. spvoice.speak vai ler essa informação para a gente. O imbatível, o conteúdo que você digitou no edit nome, informa que os valores de x1 e x2 são respectivamente, aí vai dar os resultados de x1 e x2. Agora vamos executar isso aí para poder ver na prática funcionando, né? Agora que foi explicado, vamos ver funcionando. Vou digitar aqui, ó. Professor Pablo. Parâmetro A, 6, aquela equação que nós resolvemos na primeira aula. Parâmetro B, 13, melhor, mais 13. Parâmetro C, 2, mais 2. 6x² mais 13x
mais 2. Se eu quiser eu posso mudar aqui, posso colocar menos 2, ele altera lá, tá vendo? Mas vamos deixar mais 2 mesmo. Pedir para equacionar. O imbatível professor Pablo informa que os valores de x1 e x2 são respectivamente menos 0,16 e menos 2. Aí você pensa, pô, mas o professor tinha dado outro resultado, tinha dado menos 1 dividido por 6. É, mas é isso aqui mesmo, aqui ó, menos 1 dividido por 6. Dá menos 0,16666, está aparecendo menos 0,16 porque eu trunquei, porque eu reduzi, certo? Bom, agora vamos confrontar o software com o site Só Matemática. Eu quero verificar os exercícios que aqui se encontram. Por exemplo, achar as raízes das equações. X ao quadrado menos x menos 20 é igual a zero. Eu não quero resolver, eu quero que o sistema resolva para me testar o sistema. Então eu vou alimentar aqui o sistema. Parâmetro A é 1. Parâmetro B é menos 1. Está aparecendo aqui 1 e menos 1, não precisaria. Você pode tratar isso aí de tal forma que não apareça. O parâmetro C é menos 20. Então vou digitar aqui, ó, menos 20. Agora eu vou pedir para equacionar e vou confrontar os valores de x' e x2' com a resposta deles. O imbatível professor Pablo informa que os valores de x1 e x2 são respectivamente 5 e menos 4. Agora eu vou averiguar. Aqui, exercício 2, alternativa A. Resposta A, vamos ver, 5 e menos 4. X' é 5, x2' menos 4. Perfeito. Vamos testar com outro agora. Dentre os números menos 2, 0, 1 e 4, quais deles são raízes da equação? Vamos descobrir agora, ao vivo. Eu vou alimentar o sistema com esses parâmetros aqui. Ó. X ao quadrado, que o coeficiente é 1, está aqui, 1. B é menos 2, vou trocar aqui, ó, menos 2. E C é menos 8, vou mudar aqui, menos 8. Ele quer saber o que? Dentre os números menos 2, 0, 1 e 4, quais deles são raízes? Vou descobrir agora. Eu não quero resolver, eu quero que o meu programa resolva. Vamos ver. O imbatível professor Pablo informa que os valores de x1 e x2 são respectivamente 4 e menos 2. Então já está me dizendo que é o 4 e o menos 2, mas vamos conferir a resposta deles aqui. Vamos maximizar. Então está aqui. Sabemos que são duas as raízes. Agora basta testarmos. Então está lá, o menos 2, fizeram os testes aqui, achamos uma das raízes. Então realmente é o menos 2. E substituíram o coeficiente, a incógnita x pelo valor 4 também para testar. Aqui no x ao quadrado botaram 4 e ao invés de 2x colocaram 2 vezes 4. Fizeram a substituição, calcularam e confirmaram, acharam a outra raiz. Então realmente está funcionando perfeitamente o programinha. Está perfeito. Bom, chegamos ao término dessa videoaula, espero que tenha sido útil. Muito obrigado e até a próxima.